Abra a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículos 24. Glória a Deus. No livro de 2 Samuel, capítulo 24, nós estaremos aprendendo acerca de algumas atitudes que nós precisamos aprender para superarmos os desafios que foi proposto a cada um de nós em 2020. 2 Samuel capítulo 24, a partir do versículo 1. Amém? Antes de você fazer a leitura juntamente com o seu pastor, eu quero te trazer o conhecimento de que o livro de 2 Samuel, em especial capítulo 24, fala do juízo de Deus sobre o povo por causa da desobediência e da vaidade de Davi em fazer um censo para saber a quantidade de guerreiros que ele tinha. O capítulo 24 narra a forma como Deus julgou a Davi e a todas as nações que faziam parte do seu reinado. Deus exerce juízo sobre 70.000 pessoas que estavam debaixo do reinado e da liderança de Davi. A praga que Deus lança sobre o reinado de Davi e para todos aqueles que foram alistados no exército de Davi, trouxe morte, trouxe prejuízos para a sua nação. A verdade é que Davi ele precisava se arrepender de atitudes que ele tinha tomado. Mas glória a Deus, porque Davi, ainda que tendo a consciência do pecado, teve também a consciência do arrependimento. Queridos, é verdade que o pecado ele traz consequências sobre as nossas vidas. A desobediência, a vaidade traz consequências na vida de qualquer ser humano. Mas é necessário termos a consciência que precisamos nos arrepender. Pois só através de arrependimento, e arrependimento verdadeiro, genuíno, que é capaz de aplacar, apaziguar a ira de Deus sobre o pecado. E se há a ira de Deus sobre o pecado, consequentemente o pecador sofrerá as consequências. Amém? É interessante notar que a forma de castigo que o Senhor apresentou a Davi veio dividida em 3 situações, 3 escolhas. Deus leva a Davi o castigo e ele ainda pergunta a Davi, escolhe entre esses 3 castigos. Olha que coisa maravilhosa, né? Imagine se Deus chegasse para você e perguntasse, ei, você pecou contra mim. Você me desobedeceu. Você fez o que eu disse que não era para ser feito. Imagina se quando você pecou essa semana, Deus chegasse para você e fizesse a mesma coisa que fez com Davi. Dizer, o seu pecado não vai ser esquecido. Eu não vou passar a mão sobre o seu pecado. Escolhe entre 3 castigos. Imagine se Deus lhe desse 3 opções. A mãe, né?
Certas mães, quando um filho desobedece, chega até a dar duas opções, né? Olha, meu filho, porque você desobedeceu, eu vou lhe dar duas opções. Ou você quer A ou você quer B. Mas a verdade é que ambas é castigo. Deus, ele colocou três opções. E é interessante notar que Davi, ele faz a melhor opção. Porque entre as opções que Deus colocou, havia a intervenção direta dos opressores e dos inimigos de Davi. Davi diz: Deus, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque eu sei que o teu amor dura para sempre. Eu sei que tu és um Deus zeloso, ainda que pratique justiça. Eu sei que o teu amor estará contigo no meu castigo, na minha sentença. Davi escolheu ser castigado por Deus, ao invés de ser castigado pelos homens. Queridos, você sabia que existem muitas pessoas que deixam de ser corrigidos por Deus para serem corrigidos pelos homens? Existem pessoas que são, têm prazer na tortura, têm prazer de ser repreendido pelas pessoas, mas não querem ser repreendidas por Deus, não querem ser disciplinadas por Deus, esquecendo que Deus é um Deus de amor. Ainda que Ele discipline, Ele nunca vai deixar de amar. Amém? O livro de 2 Samuel, capítulo 24, é dividido em 3 sessões. A primeira sessão vai falar sobre o censo e a vaidade de Davi. A segunda sessão é sobre o juízo de Deus sobre Davi. E a terceira parte do livro de 2 Samuel, capítulo 24, está falando sobre um altar que Davi reconstruiu. Um altar que Davi construiu para se reconciliar com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você está numa fase de repreensão de Deus. Eu não sei se você está numa fase em que Deus está te agindo com juízo sobre você. Eu também não sei se você está vivendo um período da tua vida que você está necessitando construir um altar de reconciliação com Deus. A verdade é que 2020, muitos de nós, se não dissermos todos nós, passamos pelo 2 Samuel capítulo 24. Se nós não passamos pela vaidade, se nós não passamos pelo censo, passamos pelo juízo de Deus. Se nós não passamos pelo juízo de Deus, estamos passando pela reconstrução de um altar para sermos reconciliados com Deus. Porque nesse período em que a igreja se omitiu no seu dever de igreja na sociedade, muitas pessoas deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar homens. Muitas pessoas passaram a se preocupar com as coisas desse mundo. Muitas pessoas passaram a viver o juízo de Deus porque se esqueceram das coisas de Deus. A verdade é que eu e você, como igreja, como cristão, precisamos construir um altar. E esse altar é um altar de reconciliação. Eu convido você a fazermos essa leitura do capítulo 24 de 2 Samuel. Amém? Amém. Nós queremos iniciar falando sobre o censo e a vaidade de Deus. Dos versículos 1 até o versículo 9, nós estaremos fazendo uma leitura que vai descrever o propósito de Davi em fazer um levantamento de guerreiros para identificar o seu potencial bélico, para identificar o seu potencial de guerra. Amém? Versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 24.
Mas uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, esse rei é o rei Davi, tá? Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Gades dos hititas chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos Efeus e dos Amorreus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000 homens de guerra. Amém? Glória a Deus. O que é o censo de Davi? Bem, Davi é um rei que venceu todas as suas batalhas. Davi é um rei que conquistou aliados. Davi é um rei que agradou a Deus. Davi é um rei que celebrava ao Senhor. Davi é um rei que constituiu e instituiu adoração ao único e verdadeiro Deus no campo de batalha. Davi é um rei que tinha soldados, guerreiros à sua disposição, dispostos até a dar sua própria vida pelo rei. Davi era um homem que possuía não só riquezas. Davi é um rei que não possuía apenas a riqueza, mas também tinha o agrado de Deus, o favor de Deus. Davi era um homem ungido pelo Senhor para exercer o reinado, para exercer juízo naquela nação. Mas é interessante lembrar que Davi, nesse momento, ele perde a confiança em Deus. A palavra do Senhor diz no versículo 1: mas uma vez irou-se o Senhor contra Israel. E quando o Senhor se irou contra Israel, porque Israel agora estava se sentindo poderoso demais, estava se sentindo orgulhoso demais, ele se achava capaz demais, e a ira do Senhor se acende contra Israel. E quando Davi percebe que Deus está irado contra a sua nação, o que é que ele faz? Ele convoca os seus melhores guerreiros, ele convoca os seus capitães, ele convoca os seus generais e diz: olha, nós iremos levantar, fazer um censo, saber quantos guerreiros nós temos. Você sabe o que isso significa na vida de Davi e no reinado de Davi? Davi, ele passa a confiar na força do braço. Davi passa a confiar na quantidade de soldados que ele tinha, esquecendo Davi de todos os livramentos que Deus tinha dado na batalha. E isso acontece muitas vezes comigo e com você, quando nós nos esquecemos do poder de Deus e dos livramentos do Senhor que Ele pode fazer nas nossas vidas, e passamos a confiar em nós mesmos
e nas outras pessoas. É impressionante como o ser humano ele perde a confiança de Deus tão facilmente, tão rapidamente. Davi, ele sabia, ele conhecia Deus. Davi, antes de ser rei, era um homem que adorava o Senhor, louvava o Senhor. Ele tinha experiências com o poder de Deus. Mas quando ele agora se encontra em uma posição privilegiada, quando ele agora se encontra em uma situação, em um posicionamento, sabe, de honra, de glória e de louvores, porque toda nação louvava o nome de Davi. Quantas nações se curvaram diante do império e dos guerreiros de Davi? Mas ele esqueceu que tudo isso só foi por motivos de Deus. Foi porque Deus o permitiu, foi porque Deus estava com ele. As vitórias de guerra não foram construídas, não foram conquistadas simplesmente porque Davi tinha guerreiros preparados para a guerra. Se fosse assim também, outras nações também tinham. Mas as conquistas de Davi não vieram exclusivamente dele, nem do seu exército, vieram de Deus. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: ei, você não jamais esqueça que as suas conquistas vêm dos seus esforços, mas também vêm de Deus, que te capacita para vencer. Amém? Queridos, você não é vitorioso pela força do seu próprio braço, não é pelo que você sabe fazer, não é pela capacidade que você tem, mas é pelo Deus que está conosco, porque a palavra do Senhor diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus também diz que sem mim nada podereis fazer. Davi, por alguns instantes, ele esquece de Deus e passa a confiar na força da sua guerra, na força dos seus guerreiros. O relatório, depois de 9 meses e 21 dias, foi: meu rei, o Senhor tem 800 mil homens habilitados para o serviço militar em em Israel, e em Judá você tem mais 500 mil. 800 mais 500, quem diz aí? 1.300 homens. 1.300.000 homens. 1.300.000 homens. Queridos, são guerreiros para não acabar mais. São batalhas e batalhas para destruir 1.300.000 homens. É interessante que Davi, eu fico imaginando Davi agora, sabe, enchendo o peito e dizendo: Deus pode até se irar, mas nós não iremos perder. Não tem gente que afronta Deus, né? Eu vou fazer isso, nem que Deus não queira. Ainda que Deus não faça, eu vou fazer. Ainda que Ele não queira, eu vou. Achando que consegue alguma coisa pela sua própria força, pelas pessoas que estão à sua volta. Não! Você nunca irá conseguir. Ainda que o sucesso chegue, sem Deus, é passageiro e temporário. Mas toda conquista aliada e dada pela força de Deus é permanente. Veja o que acontece. Depois disso, Deus olha para Davi e exerce juízo sobre Davi. Acompanhe a leitura de 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande
Loucura! Perceba o que Davi fez. Ele pecou? Pecou. Ele teve a consciência do pecado? Teve a consciência do pecado da desobediência. Mas ele também teve a consciência de se arrepender e confessar o seu pecado. Queridos, eu não sei qual o pecado que você tenha cometido durante esses dias. Eu não sei até se você tem consciência da tua desobediência em relação a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ter a consciência do arrependimento. Você precisa ter consciência de que você está errado, está errada. Se você pecou, faça como Davi. Peça perdão, implore pelo perdão de Deus. Ele diz, porque cometi uma grande loucura. Eu fico imaginando Davi, agora sentado no seu trono. Depois que ele pega o relatório, né? Não tem aquele momento que a gente age pelas emoções? Ah, eu vou fazer. Ah, eu vou realizar isso. Aí depois ele senta, depois ela senta e diz, meu Deus, o que é que eu fiz? Por que eu fiz isso? Alguém aqui já passou por esse momento? Né? Não demorou muito e você já caiu na real e disse, rapaz, por que eu fiz isso? Por que eu disse isso? Porque eu me comprometi com isso. Porque eu empenhei a minha palavra para isso. Eu não deveria ter feito, não deveria ter dito isso. E aí vem o peso da consciência. E aí vem a sanidade. E você percebe que você agiu como um louco. Assim como Davi. Olha o que diz aqui o versículo 11. Levantando-se Davi pela manhã. Essa oração foi à noite, tá? Quando Davi, ele se arrepende e ele confessa o seu pecado. No versículo 11 ele diz que levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Queridos, quando você vê na palavra de Deus o vidente, isso não quer dizer coisa de macumba não, tá? Porque os profetas de antigamente eram considerados videntes. Então se levanta o profeta Gade, porque o Senhor já tinha falado com ele. Queridos, olha só. Antes de Davi se arrepender, Deus já tinha sentenciado ele. Você pode até se arrepender, mas as consequências dos nossos erros nunca vai deixar de vir. Alguém aqui já pediu perdão ou já pediu desculpa por algo que fez, mas as consequências continuaram a existir? Pois é. Davi pecou, se arrependeu. Ei, Davi, você ainda tem uma dívida comigo. Antes de Davi se levantar, Deus já tinha dito ao profeta, profeta, vai na casa de Davi, porque eu tenho um recadinho bom para ele. Olha o que diz aqui o versículo 12. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Imagina um profeta chegar para você e dizer, olha, porque tu pecou contra Deus, assim diz o Senhor. Estou te dando 3 opções de punição. Ou seja, você vai ser punido, tá? Ainda que você... Olha, se você tem 3 opções, é você que vai escolher a punição. Mas que você vai ser castigado, você vai. Existem pessoas que acham que Deus só é amor. E que ele não pratica a justiça. Ah, Deus é amor. Ah, ele vai entender porque eu sou tão sem vergonha. Ah, ele vai entender porque eu peco tanto na mesma coisa. Ele entende porque Deus é amor. É não, tá? Bobinho, bobinha.
Deus, ele é justiça. Davi pecou, se arrependeu, não se arrependeu? Se arrependeu ou não? Sim. Sim. Confessou o pecado ou não confessou? Sim. Confessou. Mas o castigo veio. Olha o que diz aqui o versículo 13. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou. Olha a pergunta. O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? Tá 7. O meu tá 3. O meu tá 3. Tá certo. É porque teve um juro. 3 é o mesmo de fruta. 3 anos de fome em sua terra. 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra. Olha só. Olha o que Deus está dizendo. Você quer 3 anos, 3 meses ou 3 dias? Você quer 3 anos de fome? Você quer 3 meses fugindo dos seus adversários e eles não vão sair do seu calcanhar? Eles estarão lhe perseguindo diariamente, 24 horas por dia. Você não vai ter sossego? Ou você quer 3 dias de praga em sua terra? Sabe o que acontece? A palavra do Senhor diz o seguinte: pense bem. O profeta usado por Deus chega para Davi e diz: Davi, tu tem um abacaxi para descascar, Davi. O profeta chega para o rei e diz: meu rei, tu tem uma batata quente que eu não quero segurar porque a batata é tua. Quem pecou foi o Senhor. E Deus está falando contigo. Você vai ser castigado, meu rei. E Deus ainda é tão bom que está te dando a opção de escolha. Você quer 3 anos de fome? Você quer 3 meses dos seus piores inimigos te atormentando diariamente? Ou você quer 3 dias de morte? De praga. É porque a praga vai trazer morte. O que é que você quer? E ele diz mais: pense bem. Tá pensando aí, né? Você já está pensando aí, né? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Olha o que o profeta está dizendo. Deus já não está mais ouvindo Davi. Você consegue entender isso? Porque o profeta chega para Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Deus diz: ei, mande o recado e traga, porque eu não vou ouvi-lo. É você que vai trazer o recado. Até os meus ouvidos estarão fechados para Davi. Você consegue entender isso? Aí o profeta diz: meu rei, pense direitinho, pense bem, e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Olha que situação maravilhosa, né? Olha a resposta de Davi, versículo 14. Davi respondeu: é grande a minha angústia. E eu te falo a verdade, até eu estou angustiado. Imagine Davi diante dessa situação. Um homem que louvava a Deus, um homem cheio da presença do Senhor, agora nem Deus quer ouvi-lo, e agora ele tem que escolher um dos castigos. Talvez escolher o pior, porque todos são ruins. É ou não é? E aí, está pensando direitinho na resposta que você vai dar a Deus? Sabe o que é que ele diz? Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Tá vendo como ele é rei? Pois é. Versículo 15. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Desde aquela manhã que Davi deu a resposta,
desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Você consegue entender isso? Que o que Davi julgava de poderoso foi o que Deus atingiu? Você consegue entender isso? Que Deus ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Porque Deus é capaz de tirar aquilo onde você se apoia. Davi estava se apoiando nos seus guerreiros. Aonde foi que Deus mexeu? Nos guerreiros. 3 dias. Quantos guerreiros morreram? 70.000 guerreiros. De um mói só. De uma praga só. Você consegue entender o pranto, o choro, o desespero que se instalou desde Dan até Berseba? Todas as regiões em que Davi mandou levantar um recenseamento, todas as cidades teve morte. E eu fico agora imaginando os seus soldados agora que estavam vibrando, dizendo: nós somos os guerreiros de Davi. E agora estava dizendo: eu quero nada, não está morrendo tudinho. Você consegue entender como Deus faz? Você consegue entender as mulheres que andavam pelas praças dizendo: o meu esposo é um soldado do rei Davi, andando de bolsa chique, andando de roupa maravilhosa. Por quê? Porque era mulher de um general de Davi. Agora essa está pranteando, chorando, desesperada. Por quê? Porque o seu marido morreu, porque o seu filho morreu. Simplesmente porque Davi deixa de confiar em Deus e passa a confiar nos homens. Queridos, a sua confiança nunca deve estar nas pessoas, porque as pessoas são falhas assim como você. Todos nós somos falhos. Alguém aqui já fez uma promessa que não conseguiu cumprir? Alguém que já prometeu alguma coisa para outra pessoa e não conseguiu cumprir? É? Todos nós. Alguém aqui já prometeu alguma coisa para Deus e não cumpriu? Deixa eu te dizer uma coisa, porque assim diz a palavra de Deus. Ei, é melhor você não prometer, tá? Do que você prometer e não cumprir. Tá bom? Lembre-se de Davi. 3 escolhas, tá? Antes de você desobedecer a Deus, lembra de Davi? E se meu Deus me desse 3 escolhas? 3 anos, 3 meses ou 3 dias? Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Que Deus pode tirar aquilo que você está se apoiando no seu coração? Que Deus pode mexer naquilo em que você está se dispondo a confiar? Boa noite, meu irmão. Deus te abençoe. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu, o lugar que Deus preparou para te abençoar, meu filho. Sente em nome de Jesus e receba a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu peguei minha mãe, recebi a horta e o pão da igreja e o sangue, e mãe ficou para de mim e não recebeu. É isso. Pois é, né? É assim, né? Pois é. Versículo 16. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor fez o quê? Arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare! Já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna.
o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu quem pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, sobre a minha descendência, sobre a minha casa. É importante salientar aqui que o nosso Deus, ele se arrependeu do castigo que estava dando a Davi e a todo o seu exército. Disse Deus ao anjo: estou arrependido de ter trazido essa catástrofe, essa mortalidade. Pare! Cesse! Naquele exato momento, Davi, ele se enche da misericórdia de Deus. Ele diz: Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Quem pecou foi eu, quem cometeu iniquidade foi eu. Esses meus soldados são apenas ovelhas do meu rebanho. São homens que eu cuido. Se tiver de cair a tua ira, caia sobre mim e sobre os meus descendentes, e sobre a minha casa, sobre a minha família. Queridos, existe pecado que nós cometemos, que não só compromete a nossa vida diante de Deus, mas também compromete a nossa família, mas também compromete a nossa sociedade. A sociedade permanece enferma, enquanto os líderes da sociedade estão pecando. As famílias estão destruídas porque os chefes de família estão pecando. Porque os cabeças dos seus lares estão distantes de Deus. Mas há um tempo de arrependimento. Há um tempo de reconhecer que Deus, ele pode cessar todo o juízo que ele estabeleceu sobre os nossos lares. Deus não tem prazer na desgraça. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na destruição. Mas se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados, se não houver mudança, o juízo de Deus irá prevalecer. O mundo está da maneira que está, porque todos estão distantes do Senhor. Todos estão pecando contra Deus, achando que pode confiar na sua própria força, achando que pode confiar na política, achando que pode confiar em tudo. E deixaram de confiar em Deus. Quando uma sociedade passa a se voltar a confiar em Deus, Deus começa a retirar o juízo que ele estabelece contra o pecado. Eu te digo com toda a convicção, se você começar a se arrepender dos seus pecados, se você começar a clamar pela sua casa, pela sua família, o juízo de Deus é retirado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora vamos imaginar a sua casa e a sua família agora pedindo perdão pelos erros, pelos pecados cometidos contra Deus da nossa sociedade, do nosso bairro. O juízo de Deus pode ser retirado, Deus pode retirar o juízo dele contra o nosso bairro, se as famílias passarem a se arrepender dos seus pecados. Passar a reconhecer. Davi disse: Deus, quem pecou foi eu, não foram eles. Davi não morreu, mas pesou sobre ele a morte de 70 mil. Você consegue entender isso? É Jonathan? Sim. Você consegue entender isso? 70 mil homens morreram. 70 mil vidas foram mortas nas mãos de Davi. Ele foi responsável pela morte de 70 mil vidas inocentes. Você conseguiria dormir?
Você conseguiria dormir sabendo que a sua decisão causou a morte de 70 mil pessoas? Porque Jesus não foi para ressuscitar a gente, né? Para morrer por nossos pecados, e quando ele ressuscitou, em nome de Jesus, nós também seremos ressuscitados para aqueles que creem no Filho de Deus. Amém? Olha o que diz aqui o versículo 17. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Nada. Então, Senhor, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha descendência, sobre a minha família. Quando Davi ele fala sobre isso, quando Davi ele reconhece, ele diz: Deus, se tem alguém que deve ser julgado, se tem alguém que deve ser corrigido, esse alguém sou eu. Porque a decisão foi minha. Eu fui até orientado. Não tem pessoas que são aconselhadas a não fazer o que é errado? Não tem pessoas que, tem um amigo, tem uma amiga, tem um pai, tem uma mãe, tem alguém que chega e diz: fulano, não faça isso. Existem amigos que dão bons conselhos, mas infelizmente nós tomamos péssimas atitudes. Fazemos o errado. Joabe chega para Davi e diz: meu rei, por que o senhor está fazendo isso, meu rei? O nosso Deus não é poderoso para acrescentar 100 vezes mais o soldado que o senhor já tem? Mas foi o que Davi fez? Faça. Eu quero saber quantos guerreiros nós temos. E assim fez. Deixa eu entender. As mortes dos soldados veio devido ao pecado dele. Devido à desobediência, ou deixar de acreditar em Deus, para acreditar na sua força bélica, para acreditar na quantidade de soldados que ele tinha. Um rei, quanto mais soldados, mais valente ele é, mais garantia de batalha ele tem. Se ele não tivesse mando fazer esse censo, ele não tinha. Não, de maneira alguma. O censo foi vaidade. Ele queria saber, ele queria mostrar, ele queria ter números. Eu quero saber quantos eu tenho. Meu filho, se você anda com Deus, você não precisa confiar em homens. Você precisa confiar em Deus. É muito maior do que nós imaginamos. Glória a Deus. Vamos dar sequência na terceira parte de 2 Samuel, capítulo 24. Começa no versículo 18. Olha o que acontece naquele dia. No versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Araúna era um dos moradores da terra, ele era Jebuseu, ou seja, ele era dessa região. E naquele momento, quando Davi vê o anjo do Senhor que está cessando a praga, naquele exato momento, Davi lhe desperta no seu coração, desperta em seu espírito um desejo maravilhoso, e nós saberemos que desejo é. Versículo 19. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostou-se perante ao rei com o rosto em terra. E disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Araúna dizendo ao rei. Respondeu Davi: para comprar sua eira. Eira é uma terra, é uma imensidão de terra. E edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Davi sabia que se ele ofertasse ao Senhor um sacrifício, Deus removeria a praga. É interessante como Deus faz. Deus já tinha cessado a praga, mas Davi agora coloca no coração, pensando: se eu fizer isso, talvez Deus cesse a praga. Você consegue entender isso?
que agora Davi está pensando segundo o coração de Deus? Não, essa história já é outra, né? Então o que é que acontece? O Senhor dá ordem ao anjo para cessar as mortes. Davi agora percebe que Deus tirou o peso do juízo e ele agora quer levantar um altar dizendo: Deus, eu vou fazer um sacrifício mostrando que eu estou arrependido. Olha só o que ele diz aqui, versículo 21. Porque o meu Senhor e Rei veio ao seu servo, isso Gade falando, Araúna falando. Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse ao rei: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu te dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Perceba o quanto Araúna reconhece a grandeza de Davi. Queridos, talvez nós não tenhamos a percepção da presença de um rei, mas eles sabiam honrar o rei. Eles sabiam como honrar. Quando eles percebem que o rei Davi está em sua terra, ele automaticamente já se dispõe. O que é que o meu rei veio buscar em seu servo? O Davi diz o quê? Eu vim comprar a eira em que o anjo estava, porque onde o anjo estava, eu vou sacrificar um altar, eu vou construir um altar, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. Qual é a atitude que a Araúna tem? Meu rei, eu não estou aqui para te vender absolutamente nada. Tudo que eu tenho é teu. Está aqui os meus gados, está aqui o debulhador, está aqui os jugos, está aqui a lenha, está aqui tudo. Ele ainda diz mais no versículo 23, ó rei, eu te dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Araúna tinha prazer de dar tudo que ele tinha para que o rei ofertasse a Deus. Você consegue entender que Araúna não tem nada a ver com a história, mas ele se sente prazeroso em poder servir ao rei? Você consegue entender isso? Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: ei, você precisa aprender a ter prazer em servir o seu rei, em tudo que você tem. Amém? Olha o que Araúna faz. Ele está ali a terra e diz: olha rei, se o senhor quiser, essa terra é tua. Está vendo os meus gados? É teu. Está vendo tudo que os gados trabalham? É teu. Pode usar o debulhador, pode usar o jugo para fazer lenha para o altar, pode usar tudo. E ainda disse mais, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Te servir naquilo que eu tenho já é nobre demais para mim, meu rei. E eu ainda quero mais, que tudo que o Senhor vai dar de oferta, como sacrifício ao teu Deus, que seja aceito. Agora nós não vemos mais só apenas Davi na intenção de adorar a Deus. Agora Araúna deseja adorar a Deus com tudo que ele tem. Versículo 24. Olha a resposta de Davi para Araúna. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não sacrifício, no caso, que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de quê? De comunhão. Então o Senhor aceitou o quê? As suas súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Palavra de Deus.
Queridos, você consegue entender que Araúna, ele se dispõe a participar do sacrifício que Davi tinha proposto a Deus? Davi, quando viu o anjo nas terras de Araúna, ele disse: eu vou comprar aquela terra. E já que eu estou na terra, eu vou comprar os bois, vou comprar tudo que tem ali, eu vou fazer o melhor sacrifício para Deus. Araúna, sendo servo, ele diz: não, meu rei, de maneira alguma. O Senhor já está na minha terra, isso para mim já é honra. Deixa eu te dizer uma coisa. Ter um rei na terra já é honra. Você ter o Rei Jesus na tua casa já é uma honra. Já é uma honra. Já é uma honra. E Araúna agora não está mais, ele está agora em êxtase porque está na presença do rei. E ele diz: não, meu rei, pode ficar com a terra, pode ficar com o meu gado, pode ficar tudo que eu tenho, e que o Senhor teu Deus receba a tua oferta. Olha a oração de Araúna para Davi. Mas o que foi que Davi fez? Não, Araúna. Quem está se sacrificando aqui não sou eu, é você. Entendeu? Davi, ele poderia: vou fazer uma oferta maravilhosa, já ganhei a terra, já ganhei o gado, já ganhei a lenha, já ganhei tudo, inclusive até o meu conservo, o meu servo Araúna já dispôs tudo. Eu acho até que ele vai pedir que os seus funcionários auxiliem. Não é isso, não. Davi, ele diz: não, Araúna, quem propôs fazer o sacrifício foi eu. Que o Senhor te abençoe pelo desejo de contribuir com o meu sacrifício. Mas quem precisa sacrificar sou eu. Quem pecou foi eu. Quem precisa reconstruir um altar de adoração ao Senhor sou eu. E o que é que Davi faz? Ele comprou, disse: eu não darei nada ao Senhor que não seja comprado, que não tenha um preço justo. Versículo 24, não é isso? Não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifício que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Versículo 25, você precisa entender isso. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios, holocaustos e sacrifícios de quê? De comunhão. Davi tinha perdido a comunhão com Deus e agora ele precisava restaurar a comunhão com Deus. E é engraçado que quando Davi ele restaura a comunhão com Deus, não só ele é restaurado a comunhão, mas como todos à sua volta. O sacrifício que Davi fez no sacrifício de comunhão, não só Davi restaurou a sua comunhão com Deus, mas todo Israel, desde Judá a Jerusalém, desde Gade a Berseba. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso, que só quem se relaciona com o rei consegue fazer um sacrifício para trazer a comunhão para si e para os outros? Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo que você precisa se relacionar com o rei? E você precisa agir como rei? Amém? Ele diz aqui, então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Davi, a Bíblia está falando aqui de dinheiro, não é isso? A Bíblia está falando aqui de dinheiro. Porque Davi ele foi lá para fazer o quê? Comprar. O servo disse: não, meu rei, eu não te vendo. Davi disse: sim, você vai me vender e eu vou comprar a preço justo. Porque eu preciso sacrificar a Deus, fazer um sacrifício a Deus. Porque eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o Senhor. Eu preciso me voltar a Ele. Eu preciso corrigir os meus erros.
Davi diz: eu não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Querido, não há oferta sacrificial que seja grande demais para Deus. Davi, ele não mediu esforços. Davi, ele não mediu esforços, tamanho. Ele comprou uma terra grande, comprou gados, comprou tudo, pagou tudo no preço justo. Porque ele era rei, ele tinha posses. A verdade é que Deus, ele não precisa de dinheiro. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do ouro e da prata. Olha o que está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 8. Se todo ouro e prata pertence a Deus, por que Davi sacrificou os seus recursos para Deus? Para mostrar que ele era dependente de Deus. Para mostrar que a confiança que Davi tinha não estava firmada em dinheiro. Existem pessoas que estão fazendo a sua vida trazendo confiança. Eu só confio no dinheiro. Ele não é tudo, não. O nosso Deus é o tudo. O dinheiro se acaba um dia. O nosso Deus é o tudo. Ele não precisa de nossos recursos para ser Deus. Entretanto, a nossa oferta representa a nossa confiança total. Você consegue entender isso? Que quando você traz uma oferta para o Senhor, você está dizendo: eu confio em ti. Que Deus não precisa de dinheiro. Mas por que dinheiro? Porque precisa do sacrifício. O sacrifício paga, o dinheiro paga o sacrifício. O gado, a madeira. Você consegue entender isso? O azeite para queimar, a lenha para queimar o sacrifício. É aqui onde nós precisamos entrar. Queridos, a nossa confiança não está no dinheiro. A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está em Deus. Quem foi que pagou o preço justo pela oferta? Davi. Qual era o ofício de Davi? Ele era rei. Queridos, nós somos providos diariamente por Deus. É Deus que tem nos dado o alimento, é Deus que tem nos dado a saúde. É Deus que tem nos abençoado diariamente. Ainda que os nossos olhos não vejam, Deus está trabalhando a nosso favor. Desde o momento que você abre seus olhos para ir para o trabalho, Deus já está te abençoando. Deus já está te livrando de toda praga, de todo mal. Só os que confiam em Deus têm saído da sua casa para o seu trabalho nesse período de pandemia. Porque não é o medo que nos paralisa, mas é a confiança em Deus que nos faz prosseguir. É dando passos firmes sobre a terra que um homem e uma mulher que confia em Deus chegará para a eternidade. Queridos, próximo sábado